Ciro Gomes veio ontem aqui na TV da Transparência, ontem, sexta-feira, ao meio-dia, para falar sobre a sua atuação como ministro da Fazenda na implantação do Plano Real em 1994, convocado, disse ele, pelo presidente Itamar Franco. Ciro era governador do Ceará, naquela época. Disse que, inicialmente, não aceitou o chamamento do presidente Itamar, mas isso teria ocorrido numa sexta-feira. Mas, 48 horas depois, no domingo, reconsiderou sua posição após ouvir o seu pai, José Euclides Ferreira Gomes, e o ex-governador do Ceará e também senador da República, Tasso Gereissati. Ciro falou das primeiras medidas adotadas, dentre elas, a que liberou compras de mercadorias de valor até $50, providência que durou até os dias de hoje, quando o Congresso Nacional decidiu, e o governo do presidente Lula aceitou, taxar essas compras de até $50 em 20% do valor da compra. O governo Lula já sancionou essa medida do Congresso Nacional e a cobrança dos 20% sobre os valores da compra de até $50 serão cobrados já a partir dos próximos dias. Vamos ouvir o que ele disse a respeito. No mês de agosto, que antecedeu a minha posse, a inflação foi 3% no mês, já no real. Então as pessoas esqueceram isso. E eu digo, ou eu resolvo essa parada agora e não tem que esperar. Já tinha dito ao Itamar. O que é que a gente tinha de política industrial? Para saber como é que eu fazia uma abertura comercial para trazer de fora do Brasil aquilo que estava faltando aqui e não deixar os preços aumentarem, sem causar nenhum prejuízo, porque a indústria estava 100% ocupada, o desemprego estava no nível mais baixo da história brasileira. O que eu fiz? Eu fiz então essa medida provisória dos R$50, que acabou de cair agora com o Lula, eu que fiz, 30 anos atrás. Por quê? Repare, hoje é mais grave ainda o argumento. O rico, quando vai para os Estados Unidos, tem uma cota para trazer sem imposto de $1.000 e só no Brasil chega no free shop e tira $1.000 sem pagar imposto. E o pobre vai comprar uma porcariazinha qualquer, uma bugiganga pela internet e tal, vai pagar imposto agora para proteção. Ok, está tudo certo, a indústria brasileira está morrendo, mas repare como as coisas são no Brasil. A isenção para os ricos continua intocada. Isso é no governo do Lula. Mas voltando então à história. Como a inflação era isso, já tinha começado. Então, o que eu fiz? Peguei um estudo que a gente vinha fazendo, que era a tarifa externa comum do Mercosul. Nós combinamos, Argentina, Brasil, Paraguai naquela data e Uruguai, que nós íamos fazer uma única tarifa. O que é que a gente vai cobrar de imposto de produto que vem de fora da região? Isso mais ou menos tinha levado algum tempo para amadurecer. Então, cimento era um cartel no Brasil, você podia baixar a tarifa de importação para quebrar o cartel e o cimento não ficar tão caro artificialmente e tal. E fomos fazendo. Então, eu peguei essa técnica naquele dia e fiquei indo e vindo para o Rio de Janeiro, no jato da FAB, levando para o Itamar assinar. Esquece, se não fosse o Itamar, não tinha real. Vou dizer de novo. Levando, então o Itamar topou, assinou, e eu, naquele primeiro dia eu já sentei o pé na questão da oferta. Então, os cartéis já levaram a primeira pancada. E eu terminei, meia-noite, reunindo os funcionários da Receita Federal que estavam em greve, e o primeiro item da pauta era serem recebidos pelo ministro, que se recusava a receber. Eu não entendo isso. E aí eu pensei, olha, eu não sou patrão de ninguém, estou indo e vindo para o Rio de Janeiro, tem coisas mais graves e urgentes, mas eu faço o seguinte, meia-noite vocês topam? Topam. Meia-noite eu estou de volta em Brasília e eu recebo vocês. Aí recebi, e naquela noite eu disse, vamos acabar com essa greve aí, eu não sou patrão de ninguém, estou assumindo agora, eu quero um crédito. Eu vou defender vocês para o meu patrão e vou defender o meu patrão para vocês. E vamos conversar e achar o caminho. Naquela noite acabou a greve. Naquela noite mesmo, eles me deram o crédito de confiança. Até hoje eu sou muito bem querido, que eu consegui fazer o plano de carreira da Receita Federal Brasileira. Isso no primeiro dia.
Aí no segundo dia comecei, reunião da equipe, e aí, Edson, era um negócio absurdo. Era assim, uma banda da equipe só gênio. Pécio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa, Winston Frist, era Gustavo Franco, jovem, estava chegando agora na equipe. Enfim, esses aí eram gênios técnicos. Mas sentava na mesa, a metade dizia, ou se a gente não for correndo para o norte, o mundo vai se acabar. O outro dizia assim, desculpa, ministro, a gente tem que ir para o sul, devagarinho, e eu tinha que resolver. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, extremamente arriscada, mas eu olho para trás e tenho muito orgulho de ter servido ao meu país. Depois de falar sobre economia, Ciro tratou de administração estadual, ou da administração estadual, para fazer novas acusações ao governador Eumano de Freitas. Ele disse que no Palácio da Abolição trabalhava, até agora, há poucos dias, um oficial da Polícia Militar do Ceará, que foi preso por policiais de outro estado por envolvimento com uma facção criminosa, o PCC. O oficial, segundo Ciro, Robério Nunes, está preso no quartel da Polícia Militar no centro de Fortaleza. Este oficial está arrolado como testemunha do próprio Ciro no processo em que ele responde por ter dito que a senadora Janaína era assessora do ex-governador Camilo Santana para assuntos de cama. Ciro Gomes não esconde que o indicou o oficial para ser testemunho nesse processo para constranger a própria senadora, diz ele, e ela sabe por quê. Ele não disse. Disse também que o ex-governador Camilo Santana, que é o padrinho desse oficial que estava lotado na Casa Militar do governo do Estado, também ficará constrangido com o depoimento que ele será chamado a dar. Vamos ouvi-lo. Isto é contra o que eu me levanto. Agora estou ficando cansado, que sou eu o responsável por isso. Olha o que acontece no Ceará. Um tenente da Casa Militar, seu Edson Silva. Um tenente da Casa Militar do Estado do Ceará. A Casa Militar é quem faz a aproximação da segurança do governador e da família do governador. Só entra ali gente de estrita confiança. Eles têm um salário dobrado para poder fazer essa seleção e a gente da melhor qualidade. Um tenente da Casa Militar está preso hoje como chefe da logística do PCC, que é a facção criminosa de São Paulo. Este tenente foi requisitado pelo cerimonial do Camilo Santana para prestar serviço sob chefia da Janaína, que as pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra a mulher. Não tenho nada contra a mulher. A única mulher eleita senadora do Ceará era da minha corrente política, a senadora Patrícia Sabó, e só foi para lá depois de ter sido uma primeira-dama que realizou extraordinária obra social, foi vereadora mais votada de Fortaleza, foi deputada estadual mais votada e prestou um grande serviço ao Ceará, e foi eleita senadora. Pois bem, só para ter clareza que não tem nada a ver com sexismo isso. A questão é, aviltaram a política do Ceará, tudo para mandonismo do Camilo. O tenente da Casa Militar... eu ia perguntar exatamente por isso. Porque... estava vinculado ao cerimonial, diretamente trabalhando com a senadora Janaína. Aí querem entrar com a história de sexismo, como se essa minha crítica tivesse alguma coisa a ver com machismo, com misoginia. Não tem nada a ver com machismo. Quanta dureza de crítica eu fiz ao Eunício Oliveira, poderoso presidente do Senado, dando nome, os números e tal, porque este é um país assaltado e o Ceará está indo para o brejo. Ciro, sem nominá-los, acusou os irmãos Cid e Ivo Gomes, este, atual prefeito de Sobral, pelo fato de as facções criminosas estarem mandando na cidade de Sobral
ao só permitir que alguns candidatos à Câmara Municipal daquela cidade entre em alguns bairros sobralenses para fazerem campanha, pedindo votos para se elegerem vereadores. Eles só poderão entrar em determinados locais, diz Ciro, se pagarem R$60. Ele também não poupou a irmã, a deputada estadual Lia Gomes, por ela criticar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que vota matérias naquela casa em regime de urgência. Diz Ciro que votou na Lia, mas não aceita o fato de ela criticar o Arthur Lira e calar em relação ao que faz a Assembleia Legislativa cearense, votando quase todas as matérias de interesse do governo do Estado em regime de urgência. Vamos ouvi-lo novamente. O que eu quero todo mundo... Então virou aqui, Ferreira Gomes, aí eu tenho, caramba, eu vivia fora, lutando, trabalhando, e chego aqui, um nome honrado e limpo, que eu herdei do meu pai, agora vinculado a tudo que não presta no Ceará. Eu fui vendo o que estava acontecendo. Essa gente toda é gente que do Camilo e do Cid. Todos esses ladrões. Então que fiquem todos sabendo, pelo menos este Ferreira Gomes, nada tem a ver com o que está acontecendo no Ceará. Nem com os ladrões, nenhum deles pode dizer, eu roubei um pedacinho e te dei. Nenhum deles, jamais. Então é isso que eu vou fazer, que todo mundo saiba e que Deus abençoe esse grande Estado. Eu estou de saco cheio, não quero mais ser candidato a nada, porque eu cansei de ser o cara que defende o povo. Agora recebi, se quiser eu te mostro aqui no meu celular, um vereador de Sobral me dando a lista de candidatos a vereador que estão proibidos de entrar em Sobral, nos bairros, e só entram se pagar R$60 mil por facção. Eu não respondi nada, mas vou responder em público aqui. Fala para os poderosos de lá, que são meus dois irmãos. Por que vem para mim para se queixar? Por quê? Porque infelizmente estão ali, calados. Todos eles, né, alinhados ao Camilo, que deita e rola. E se isso não for verdade, que eu seja desmoralizado. É verdade que tem ou não é verdade que tem um tenente da Casa Militar, do Camilo Santana, no governo Camilo Santana, requisitado pelo cerimonial, chefiado pela Janaína, que hoje é senadora da República, porque o Camilo manipulou, criaram 17 secretarias que custam R$1 bilhão. As 3 universidades estão em greve por menos de 10% disso. 17 secretarias, tudo loteado, o Estado do Ceará para roubar. O governador Elmano de Freitas, segundo Ciro, demitiu, palavras dele, alguns ladrões, mas não disse para a sociedade por que os colocou fora do governo e nem mandou abrir processo administrativo. Também o Ministério Público não abriu o processo criminal para levar, segundo ele, os ladrões à prisão. E o dinheiro que foi roubado do Estado, que hoje está empregado em imóveis no Porto das Dunas, volte aos cofres do erário estadual. Ciro voltou a provocar a Assembleia Legislativa, pelo fato de os deputados do governo não aprovarem o requerimento de convocação dele, Ciro. O requerimento foi apresentado pelo deputado Sargento Reginaldo, para que o Ciro dissesse na Assembleia o que ele já havia dito em outras oportunidades, de que obras do governo do Estado, na Superintendência de Obras, na CAGES, no DETRAN, só seriam feitas, ou só eram feitas, se houvesse o pagamento de propina. O sargento Reginaldo fez esse requerimento e esse requerimento até hoje não foi aprovado. Então, o Ciro, nessa entrevista que concedeu à TV da Transparência,
voltou a provocar a Assembleia para ser convocado e dizer isso na presença dos deputados estaduais. Além de acusações e críticas ao ministro da Educação, Camilo Santana, que, segundo Ciro, nada entende de educação, pois se aproveitou de outras pessoas para cuidar desse assunto, Ciro fez carga contra o deputado federal José Guimarães, lembrando a história dos dólares na cueca, para dizer que o deputado domina o setor da educação no Ceará, nomeando, por critérios políticos, diretores de escolas sem a devida qualificação. Com esta manifestação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos outras informações. Obrigado.